Perdi R$ 2.200 aqui, ó. Com esse tal açude. Que eu pensava que ia ter futuro. A gente se engana com as coisas. Eu vi um salão bom aqui, eu disse, mas rapaz, aqui vai dar um barril de açude tão bom. Era meu sonho, era fazer isso aí. Aqui é o açude e já botei o nome dele. Enche de dia, enche de noite, seca de dia. Enche de dia, seca de noite. Ele é desse jeito, já está batizado. Só porque não choveu ontem. Ontem não choveu. Olha a marca d'água onde ele baixou. Secou, né? Secou, aí por onde tá o gatinho, por todo canto era a água que tava dando nos meus joelhos por aqui. Secou tudo. Nem pra mim ele pode encher, pode aterrar agora. Não deu certo. É assim. Nem tudo na vida da gente é certo as coisas. Sempre tem um erro e a gente tem que se acostumar com isso aqui. Eu já dei fé que não presta de jeito nenhum, até porque já está aterrando. Além de estar até terminando de aterrar, está seco já. É assim mesmo. Ficou a barroca aí. Fizer um aterro aí, eu sacudo aí uns capim para